Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que nos assiste através da sala virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando uma temporada nova. Nosso amigo Gladstone, que gentilmente aceitou o convite, irá trazer para nós a abertura dessa temporada, que nós iremos trabalhar a parábola dos vinhateiros homicidas. A partir da próxima semana, adentraremos no estudo dela, mas de forma específica durante as próximas 7 semanas, se Deus assim o permitir, né? Para não alongar muito, faremos a nossa prece agora. Em seguida, já irei passar a palavra para o Gladstone. Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos em Seu nome, com o intuito, Senhor, de aprendermos um pouco mais sobre o Seu Evangelho. Nos auxilie neste momento, Senhor, a fim de que nossos corações possam estar sendo serenados, nossos pensamentos acalmados, Senhor, nossas emoções equilibradas, que possamos estar, Senhor, realmente compenetrados neste estudo, esquecendo momentaneamente todas as nossas aflições, as nossas preocupações, a fim de que possamos, Senhor, receber os bálsamos necessários através de vossa mensagem na noite de hoje. Abençoe e ampare, Senhor, a todos os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, Senhor, em tratamento nessa casa, em visita. Abençoe cada um deles, dando, Senhor, o lenitivo que eles porventura precisam, o esclarecimento, a palavra amiga, um abraço, Senhor, reconfortador. Nos auxilie ainda, a fim de que possamos, Senhor, verdadeiramente reconhecermos as nossas imperfeições, trabalharmos pelo aprimoramento de nossas virtudes, pela corrigenda de nossos defeitos. Esteja conosco, Senhor. Nos oriente e nos ilumine, hoje como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gladstone, fique à vontade. O estudo geralmente é um pouco participativo. Aí quando a pessoa levantar a mão, nós levamos o microfone até ela, para o pessoal que está na sala virtual conseguir ouvir. E de forma semelhante, quem está na sala virtual, fala lá no chat, e o Toninho reproduz para nós aqui o que foi falado lá. As perguntas estratégicas didáticas, né? Pronto, já estão me ouvindo? Então o Karma D já apertou o botão do Karma acionado, né? Segunda questão, para o foco aqui, é necessário que eu fique sentado ou posso ficar em pé? Oi? Ah, não, isso pode ficar tranquilo, não vai aparecer na câmera, não, você está tranquilo. A dúvida agora é se eu ficaria em pé ou se é sentado, para que seja o foco aí. Sugestão? Hã? Por isso, a pergunta é para saber qual que é o ângulo. Bem, gente, agora que nós... Quem me conhece sabe que eu sou apatralhado, fiquem tranquilos que vai piorar, tá? Muita calma nessa hora. Bem, primeiramente que Jesus nos abençoe a todos, que esta hora que nos está confiada seja proveitosa apesar de nós, conforme Platão orienta, né, do mundo das ideias é que advém as nossas inspirações. E a espiritualidade se habitua aos instrumentos do mundo das formas, né, com as deficiências todas. Isso é filosofia, tá, gente? Mas o sentido de que falaremos é preponderantemente evangélico. Orientado pelo amigo nos sentidos que trabalharam sobre a parábola, eu vou relembrar a experiência de professor para fazer analogias e nós compreendermos um pouco aquilo que intitulamos como sendo a didática de Jesus. Então nós vamos naturalmente exercitar a nossa imaginação, né? Porque a Gênese cita assim, então, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. No Novo Testamento, que tem como marco divisor o nascimento de Jesus, né? Consta que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, fique imaginando que nesse planejamento didático de Jesus, a primeira questão é que ele, além de Salvador, luz do mundo, caminho, verdade e vida, ele também é o mestre. Mesmo que por humildade ele dissesse assim aos discípulos, né? Eis que vos chamo amigos.
e não servos, porque o servo não sabe o que acontece na casa do Senhor. Mas os amigos sabem, que eu estou ensinando tudo, falando tudo. Então imagine que Jesus demandou na condição de mestre, ele fez uma avaliação, né? O médico faz isso, você tem o nome mais conhecido e o mais bonito, né? O mais rebuscado. O mais comum é diagnóstico. O mais oriental, a palavra é complexa, é anamnese. Eu só falei essa palavra para impressionar, porque para impressionar no estudo você tem que falar as duas palavras diferentes, mesmo que você não saiba o que significa. Então ele faz a anamnese, é aquela avaliação, é aquela estratégia, aquilo que a pessoa faz quando fará uma viagem, né? Ela faz uma programação da viagem. Então Jesus, certamente ele assumiu essa incumbência, que está dito que Deus enviou seu Filho dileto e tal. Então Jesus olhou o mundo, a escola, a terra, como sendo então esse educandário. Primeiro diagnóstico dele então. Vamos fazer um trabalho ali. Acredito que a segunda consideração fundamental que Jesus fez foi em relação aos alunos deste mundo escola. Nossa. E às vezes a gente faz aquele teste. Também tem um nome bonito, tá? Que é a sondagem de conhecimento, que uns chamam de proficiência. Esqueça a proficiência e fique com a sondagem de conhecimento. É aquele teste para saber quem tem facilidade ou dificuldade em qual área para fazer o planejamento, o plano de curso. Então Jesus naturalmente deparou, igual acontece em nossas salas de aula, né? Alguns estão mais adiantados, outros estão mais na média, e alguns estão com defasagens. No nosso caso aqui, sem querer que ninguém fique chateado comigo por causa disso, mas tem muita repetência, né, gente? Isso aqui é claro, quando o apatralhado foi desligar o telefone, ele não conseguiu na hora, por causa do tempo, da prece, agora está silenciado. Então, evidentemente, é chato dizer isso, mas suponhamos que nós estejamos repetentes. Mas onde que a gente fundamenta isso? Emmanuel fala no livro O Consolador que os nossos problemas de ordem moral hoje, individuais e coletivos, são muito semelhantes aos nossos problemas morais da época do Império Romano. Ele está dizendo que, de certo modo, nós estamos não estacionados, mas assim, nós ainda estamos numa marcha um pouco atrasada em relação a alguns dos alunos mais destacados. Aluno destacado, você sabe como que é, né? Esses serezinhos aí, Chico Xavier, Santa Teresinha do Menino Jesus, Francisco de Assis, esses espíritos, assim, esses, né? É aqueles que quando chega no dia do trabalho em grupo, a gente quer ser sorteado para ficar no grupo deles, né? Só de colocar o nosso nome lá debaixo do nome deles, assim, a nota está garantida, né? Então, Jesus tinha, então, a escola, que é o mundo, e os alunos, nós. Aí precisava pensar também num currículo. E também explicar ideias que a gente não entendeu bem. Por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa que a gente decora, mas não sabe exatamente o significado daquilo que decorou. É mais ou menos aquela história do papagaio, né? A gente tem a impressão, esse papagaio é inteligente pra caramba, porque ele canta tal música. Não, ele não entende a letra. É óbvio que eu estou falando, mas é meio parecido. Sabe aquela lição Sabemos de Cor? Só nos resta aprender? Ah, mas isso é de época mais recente, Gladys. Você está parafraseando. É porque está gravando que eu empolguei com essas palavras, tá? Você está se valendo em palavras mais recentes. Fala da época de Jesus. Ele dizia: os que tiverem ouvidos de ouvir, ouçam. Os que tiverem olhos de ver, vejam. Aí Jesus já estava dizendo, né? Porque às vezes ele já falava para nós em forma de parábolas, né? Mas nós não temos que ficar complexados. Eu fazia muito essa cara. Gente, eu sou meio disperso, tá? Essa cara me salva demais da conta, essa cara meio abobada assim. Porque quando eu trabalho em escola, 5º ano, eu não danço não, né? Aí às vezes falava assim, gente, ó, nós está chegando a hora de fazer a festa junina da escola. Eu que não danço, cada professor vai ensaiar a sua turma. Eu falei, agora lascou, né? Aí eu entrava em desespero, aí eu descobri que eu fazia a famosa cara de sem noção, né? Cada professor vai ensaiar a sua turma.
Aí a diretora falava assim, não, a professora de educação física, Carminha, vai ajudar o professor Glaso. Obrigado. É igual quando a gente compra ingresso de meio, eu descobri que com 64 anos eu pago meio. Então, às vezes, a sobrinha compra para mim ingresso, né? E eu não levei a carteira. Esqueci da carteira lá, né? Que é normal, idoso é assim, né? Mas ainda assim, você pode pedir o documento. O que eu faço? Chega na hora de passar na roleta, eu ando mais devagarzinho com a minha cara de idoso. Vou andando devagarzinho. Eu venho lá, rápido. Você está andando devagar, eu devagarzinho. Eles nem pedem documento. Quando eu passo a roleta, eu falo, valeu aí, irmão. Obrigado, eu estou te devendo essa, hein? Aí, beleza, acabou, resolveu o problema do documento. Mas então, os discípulos também passavam por isso. Jesus falava em parábolas, um deles chegou para Jesus e falou assim, mestre, por que o senhor fala em parábolas? Ele falou, porque alguns vão entender, outros não. Eles pediam a Jesus igual professor, mestre, ensina-nos a orar. Olha, quando vocês forem orar, ele ensinava. Ele é professor, ele é mestre da didática dele. Aí ele explicava tudo. Ele, é mais ou menos dizer assim, quer que desenhe? Isso aconteceu. Senhor, parábola do semeador. Não entendi. Eu falei, nem vocês entenderam. Ele pensou, acho que essa parábola foi meio difícil de entender. Nem eles entenderam. Aí ele explicou. Parábola. Outra vez Jesus deixou, ele curou um que os outros não deram conta. Nós fomos até os discípulos, mas eles não deram conta. Aí Jesus pega e resolve a situação. E eles perguntam assim, Senhor, por que com esse a gente não deu conta? É aquele que era lançado ora no fogo e ora na água. Aí Jesus, como professor, fala, não, então eu vou ter que ensinar como que faz. Segurar na mão e ensinar a escrever. Aí ele curou aquele, ora no fogo e ora na água. Por que aquele é difícil? Porque nós somos assim, como nós vamos... Um cego, Jesus disse, como que um cego guiando outro cego não cai os dois na mesma cova? Aí Jesus pegou e explicou para eles assim, olha, tem uma casta de espíritos que você consegue domínio sobre eles só à custa de muito jejum e oração. Aí pensa assim, como que explica isso também? Cheio de coisa para ser explicada, né? Qual que é o jejum, qual que é a oração nesse caso? Jejum é não fazer o mal. E a oração é praticar o bem. Então, se a gente não tiver um equilíbrio muito grande com aquele grupo de espíritos, não tem autoridade. Aí Jesus mostrou como que fazia. Uma hora então assim, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, por que esse aí nós não conseguimos? Outra vez eles falaram assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, mas eu estou com vocês o tempo todo. Jesus, às vezes, sabe aquele negócio que Kardec fala? A gente explica uma coisa que a gente não entende, outra coisa que a gente também não entende. E a gente finge que entende, porque perguntar duas vezes, falar duas vezes, não entendi, a gente fica sem graça. O que é Deus? Aí fala, Deus é inteligência suprema e tal. Deus é de infinita bondade, a gente. Deus é imaterial, gente. Mas Kardec explica, pelas qualidades a gente vai entendendo, tendo uma ideia sobre Deus. Então Jesus fala para eles assim, olha, eles imaginam, eles não entenderam muito, fingiram que entenderam, né? Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou assim, mas eu estou com vocês o tempo todo, vocês pedem, mostra-nos o Pai? Quem me vê também é o Pai. Aí o discípulo deve ter pensado, esse professor está com problema. Entendi, não, ele é o Pai, mas é meio confuso. Eu tenho um projeto social lá na Pedreira, né? A gente tem um trabalho antigo lá, karma, sabe padre que tem esse karma como que é? Hipótese, né? Aí é interessante que às vezes eu surpreendo, porque eles têm um jeito muito natural de chamar duas coisas que me confundem. Não, mas tá de boa, né, velho? Aí, velho, eles falam com o outro, acho que é comigo que eles estão falando. Eu falei, tá jogando indireta? Eu falei, não, o jovem falando outro jovem, eles chamam de velho. E outra coisa que eu descobri lá na Pedreira, eu falei, não, que é isso, mano? Pô, não cresce aqui dentro não, meu pai aqui sou eu. Mas novo desse jeito, o cara é pai? Não é não, é porque é pai, Zé, João, Zé, velho, tudo isso é modo de expressar. Mas quando Jesus falou para eles assim, mostra-nos o Pai, mas eu estou com vocês o tempo todo, quem me vê também o Pai. Aí eles devem ter pensado assim, não, deve ser igualzinho. Como é Jesus, a gente não fala, mas para quem é antigo aqui, todo mundo é novinho, eu sei. O pessoal mais antigo lembra que, vocês não vão saber, vocês não lembram que a pessoa falava assim, a cara de um e focinho do outro. Ah, você se entregou, hein? Você assistiu o desenho dos Herculoides? Hã? Meu pé de laranja lima, vigilante rodoviário das selvas. Hoje não esqueci, qual que é o assunto mesmo, Cláudio? Muita calma. Até o pessoal vai entender. Com isso a gente vai estudando didática de Jesus. Ele não faz sobre várias coisas? Então pronto, pode continuar assim. Olha o meu parceiro aí. O vigilante rodoviário, né? Que cachorro lá do lado. Vamos lá.
Então, Jesus estudou o mundo escola, os alunos, que éramos nós, e o currículo. Mas ele teve com outro desafio, né? Porque já naquela época, Jesus antecipando a tudo que é teoria educacional, psicanalítica, psicológica, noção de direito, tudo está presente. Ah, mas dá exemplo aí, psicanálise. Tudo que ligares na terra ficará ligado no céu. Tudo que a gente pratica forma a nossa consciência. Tudo que a gente faz se torna parte do nosso ser. Quando Jesus fala assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Vamos pensar nos traumas. A gente pratica o mal, registra, guarda ele, aquele arquétipo que o Jung fala, volta do nosso inconsciente, nos atormenta, e dali ele não sai até nós termos resgatado o último ceitil. Até psicanálise Jesus ensina. Mas aí Jesus então disse isso por quê? Porque Jesus já trabalhava a escola, não apenas do ponto de vista do conteúdo, mas da formação moral. E essa que é a mais difícil explicar. Então Jesus depara com a nossa escola e ele vê assim, tem um currículo aí que já está posto no Antigo Testamento. Eu enviei os profetas para adiantarem o serviço, meio assim, os auxiliares, entendeu? Aqueles auxiliares de escola, aqueles professores adjuntos. Mas o problema é que eles confundiram o pessoal sobre algumas matérias, então Jesus tinha que ressignificar. Aí Jesus faz a didática, ele pensa assim, a ideia de Deus ficou complicada na cabeça deles. Eu particularmente, fala que no Antigo Testamento a gente devia temer a Deus, e eu acho isso fácil temer, porque eu tenho medo daquele Deus. Mas você tem exemplo? Tem. Imagina que nós não fôssemos hebreus e nós fôssemos filisteus. Aí chega uma hora, Josué vai em campo de batalha e pede a Deus que pare o sol para o dia durar mais tempo, para a batalha não ser interrompida, porque estava vencendo, derrotando os filisteus. Eles constroem a muralha e Josué define assim, os sacerdotes vão dar a volta no templo durante 7 dias tocando a trombeta. Ao final do 7º dia, aquilo que eles custaram a construir, a fortaleza que se protegiam, as muralhas caíram. E o exército de Josué atacou o grupo lá. Teve um grupo que estava fugindo de uma batalha e vieram pedras, saraivadas de pedras do céu, acertando os fugitivos. Um grupo uma vez falou assim, eles disseram assim, nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Cláudia nunca mais me chama, tudo bem. Mas vamos contar os casos, né? Aí, teve uma vez que eles falaram, mas a gente sempre perde para ir à guerra. Aí um companheiro virou e falou assim, senhor rei, vou falar para o senhor o que é o problema. Eles têm um camisa 10 lá, chama Eliseu, tem jeito de marcar o cara, não. O cara tem uma leitura de jogo, ele sabe até o que o senhor rei pensa, sem falar, no quarto, no aposento do senhor. Ele falou, então nós temos que contratar esse cara. Não era contratar, não, era outra coisa, né? Ele pôs o pessoal para buscar o cara no mercado. Vocês entenderam o que ele pensou, né? Mas Eliseu era tão empoderado, sucessor de Elias, que está na Bíblia, no Antigo Testamento, que quando o pessoal cercou Eliseu, não reconheceu, e você sabe onde que a gente encontra Eliseu? Fez igual a Herodes, onde que está o menino para que eu possa adorar? Falou com os reis magos. Aí eles cercaram Eliseu, sabe onde está Eliseu? Eu vou levar vocês até lá. E por poder magnético, Eliseu cegou os companheiros de modo que eles não registraram, não deduziram que ele era o camisa 10, Eliseu. E Eliseu foi levar vocês e foi levando. Eles todos magnetizados. Chega no meio do exército hebreu, ele tirou o poder, a cegueira temporária, e eles enxergaram cercados. O grupo de Eliseu falou assim, são os nossos inimigos, podemos matá-los? Eliseu falou assim, eles já sabem quem segue o verdadeiro Deus. Deem alimentos para eles, água, e os libertem. Eles já sabem, nunca mais eles mexeram com Eliseu. Mas com Elias não foi assim. Ele ganhou um duelo, qual é o verdadeiro Deus? Quem jogar fogo sobre essas histórias e as incendiar, é seguidor do verdadeiro Deus. Os seguidores de Baal tentaram, pularam, se cortaram, gritavam. Aí Elias falava para eles assim, gritem mais alto ainda, gente. Vai ver que o Deus Baal de vocês está dormindo. Está lá no Antigo Testamento. Aí quando ele fez uma prece, fogo do céu incendiou a história.
Só que ele não teve a misericórdia de Eliseu. Ele determinou a decapitação daqueles seguidores de Baal. Bem, aí eu estou no Antigo Testamento. Jesus pega e fala assim, está complicada a matéria lá, porque eles acham que Deus prefere um povo, é o povo escolhido, ele é o Deus verdadeiro, o culto dos outros deve ser desconsiderado. O Deus é favorecedor. Teve uma batalha que Moisés, o grupo dele estava ganhando a guerra, aí ele pegou, abaixou assim os braços para descansar, o outro exército avançava. Fez assim, ele avançava. Aí descobriu que quando Moisés estava assim, o exército dele avançava mais. Aí o tempo todo que ele deu conta, depois os irmãos dele chegaram e ficaram segurando os braços até eles vencerem a batalha, porque tinham superpoderes. A seca que Elias pediu, a chuva, Noé salva uns, Ló salva outros, outros são destruídos, cidade arruinada, por causa do Deus. O Deus do Antigo Testamento chega a se expressar assim, segundo escrito, na hipótese de quem escreveu sobre Deus é outra história, personismo, animismo, a pessoa achando que tinha que ser daquele jeito. Se o meu Deus é verdadeiro, que não é por mim, é contra mim, e eu sou contra ele, aí eles chegaram a escrever um Deus como se falasse assim: eu sou o Senhor seu Deus, não tereis outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus ciumento. Agora imagine se o Deus, se fosse ciumento, com todo considerado, tem que fazer a análise, porque a gente precisa tratar nossas imperfeições. Mas quem escreveu achou que tinha que ser assim: eu sou um Deus ciumento, e me vingo até nas gerações e tal. Falei, piorou, ele cobra mais do que a gente deve. Aí Jesus tinha que vir. Quando ele chega aqui, então, ele fala, primeira matéria que nós vamos ensinar para vocês, agora é um livro novo. Eu vou resumir aquele livro em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso está toda a lei e os profetas. Ele diz praticamente assim, não precisa carregar aquele tanto de coisa na mochila, não. Se você ficar com essa matéria, está ótimo. Quando Jesus ensinou para a gente, numa sociedade patriarcal, a imagem de Deus como Pai e nosso, nós, todo mundo fala, nosso está dentro. Não é só nosso e não deles, é nosso. E a Pai, por quê? Porque era uma sociedade patriarcal e precisava colocar uma figura de autoridade, de comprometimento. Tinha um Pedro lá no grupo, né, gente? Aí depois um Gamaliel da vida, ele associou com essa figura. Então, Jesus fala assim, nós vamos explicar melhor essa matéria, e o pessoal agora está entendendo. Aí ele fala do Pai Nosso, né? E ele fala que de um Deus misericordioso, de um Deus justo. E ele é tão bom que aí a gente entende o seguinte, ele fala assim, eu terei que, verbo me fazer carne, habitar entre eles, deixar vir a nós os pequeninos. Isso mesmo que ele falou, nós vamos falar de você daqui a pouco. Ela já trouxe material didático, nós vamos falar disso. Jesus precisava se valer de material concreto. Por quê? Aí temos outro problema. Uma é porque, para quem não está vendo, gente, é porque uma criança está nos brindando aqui com alegria, tá? Porque o pessoal, o que está acontecendo? Será que a gente está vendo alguma coisa, espírito? Não, nada disso. É uma criança. Jesus, então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus pensou, esse eu vou ter que mostrar como que faz. Porque eles estão com tanta ideia complicada, aí começa, né? Senhor, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejar. Aí ele fala, agora eu vou ter que usar um material, uma aula mais forte, né? Escreve na areia. Fala assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Dizem os estudiosos da Bíblia que ele foi escrevendo o nome de cada um que estava com pedra na mão. Tanto é que fala assim, e foram saindo desde os mais moços até os mais velhos. Cada hora escrevia o nome de um com quem que ele se complicou, com um com quem ele se complicou, como foi saindo um a um, quer dizer, dava tempo de escrever um nome de cada vez. Escreveu na areia para apagar, só para eles lembrarem, ou saberem que ele sabia. Aí foi saindo por... Eu já fico imaginando a situação, né? Eu estou com as pedras lá, vamos supor que eu fosse do grupo mais velho. Nós somos jovens, né, mano? Meu irmão gêmeo lá sabe que a gente tinha novinho. Você fechou o portão quando você saiu? A vó vai xingar se você não tiver fechado. Então, aí ele pega e fala assim, eu estou com as pedras, estou querendo jogar pedra nela. Por quê? Porque eu tenho uma sociedade de homens que eu quero ter privilégio,
o Deus, eu sou o povo escolhido, o Deus meu é o verdadeiro, e se não obedecer eu vou apelar, se contrariar a lei eu complico, e se a mulher for pega numa coisa que eu discordo, eu jogo pedra. Mas quando eu começo a escrever o nome lá, escreveu do primeiro mais novo, escreveu o outro, eu vi que ela está chegando na letra G, que eu sou Gladstone, quando chegou no F, né, de Fernando, que eu sou o próximo, eu nem espero escrever o meu nome. Senhor, toma aqui as pedras, eu lembrei que eu tenho que fazer uma coisa, meu irmão deixa o portão aberto direto, eu deixei o gás ligado e a lâmpada está acesa, depois eu volto. O senhor pode escrever nos nomes aí que eu já volto, eu largo as pedras e ó. Ele fala, ninguém jogou pedra? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Aí já foi mais rápido, né? Meio assim, menino, quando fala, estou numa dúvida. Se a dúvida é complicada, ele para a aula e ensina aquilo, não é verdade? Então, Jesus faz o quê? Melhora a ideia de pai, de Deus, e pratica o amor de uma tal maneira que depois, com autoridade moral, numa época lá, a gente com a oficina do Fica Vivo, tinha o professor de circo e de dança. Quando o professor vai, mostra como que faz, capoeira, quando ele faz, o pessoal vai praticar. Ô, professor, mas mostra pra gente aqui. Aí o professor, salto aqui no negócio, e o outro sai no malabares e tal. E aí o aluno já considera mais. Jesus fez o quê? Primeiro ele fala, amai-vos uns aos outros. Como a gente estava tendo dificuldade, ele falou, vou desenhar. Aí ele fez coisas boas, fez. E depois ele fala assim, a diferença. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Acabou a desculpa. Ele mostrou. Né? Bem, então, a próxima questão que Jesus dava para nós era também, basicamente, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E esses dois mandamentos se completam, são praticamente a mesma coisa. Então, se vocês não amam o próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Né? Mas precisava fazer outra coisa importante. Quando nós vemos aqui para o corpo físico, material, mundo, o nome complexo disso é imersão. O que é imersão? É tão complexo quando a gente vem para o corpo físico, para a gente ter a noção. Vou dar exemplo de dois grandes irmãos nossos assim, inquestionáveis. Como que até, Jesus disse que até os escolhidos podem se confundir. Buda, ele diz assim, eu vi a humanidade em despenhadeiros e labirintos, confusa sobre como caminhar, para encontrar a saída. Eu senti compaixão e desci para lhes ensinar o caminho. Mas quando ele vem criança Siddhartha Gautama, Buda, sem saber da missão imensa que ele tinha, chegou a se casar. Tem um filme que fala sobre isso, Sansara. E a esposa dele estava grávida quando ele vai buscar a iluminação. Tem um livro que mostra a esposa, Sansara. E agora, se não existir, se eu tiver inventado, tudo bem, não vou voltar mesmo, ninguém me chama duas vezes. Eles me chamam uma vez por engano, depois eles falam, gente, ó, nunca mais. Nunca mais. Então, né, o Alterson vem e corrige tudo. Eu passei um aperto. Ó, gente, aí, Cláudio, você faz contar caso. Vocês gostam de fofoca? Eu gosto. Vocês não gostam, não, né? Vocês gostam de fofoca? Então, fala aí, eu vou para um brau sozinho. Uma vez eu fui numa Comeb, o senhor Honório ia falar depois de mim, né? Aí eu comecei a fazer igual que disperso, eu falando de pedagogia de desenvolvimento, a pedagogia do conhecimento, fui falando um tanto de coisa para relacionar. Falei de um tanto de coisa, da ciência e tal. E o senhor Honório chegou um pouco mais cedo e sentou lá, assim, eu falei, agora lascou, né? Mas eu fui fazendo do meu jeito meio tal. Quando terminou a palestra, um rapaz chegou para mim e falou assim, aqui, gostei demais da sua palestra, na Comeb, hein? Gostei demais da sua palestra, me fala uma coisa, você faz palestra espírita também? Gente, vocês estão rindo, o senhor Honório estava lá. Eu dei a volta sem fingir que não dava tempo para me dar o senhor Honório. Aí eu aprendi o seguinte, eu estrago, eles consertam. Depois o Alterson vem em nome da família e resolve se estiver errado. Aí. Bem. Então, Jesus tinha que resolver umas questões complicadas. A ideia de Deus, a ideia de amor. Sabe que negócio? Não implica com seu coleguinha da outra sala, não. Para de implicar com os filisteus. Para de jogar pedra nas mulheres. Ô, gente, aí tinha outro problema. Quando a gente tem imersão, nós nos misturamos com a matéria. Então,
Quando o Buda, no filme, vai buscar iluminação, ele sai à noite, Sansa, a esposa dele, no filme, fala assim: está indo sem despedir? Você está indo buscar o caminho da iluminação. E eu aqui com o seu filho, você está largando, porque a causa da humanidade é maior. E coloca um impasse mesmo. A gente se pergunta, e a esposa de Buda? Outro irmão nosso, Francisco de Assis. Nosso irmão Francisco de Assis, com a missão Sol de Assis, esse aí que se você colocar assim, uma lista de 8 nomes cristãos da história humana toda, eu não consigo abrir mão de Francisco de Assis. E se colocar 6, eu também não consigo. Pedro, Paulo, Maria, Francisco de Assis, eu não consigo abrir mão deles na lista. Mas o nosso irmão Francisco de Assis, quando veio para cá, a infância dele, ele era festeiro, ficava ennoitada, pagava festa para os amigos dele, e ele chegou a se alistar nas cruzadas para lutar em nome da igreja. Ele tinha tanta dificuldade de entender assim, abstração, que quando Jesus falou para ele, 2 vezes Jesus fez uma pegadinha com ele, que Jesus é ótimo, ele continua fazendo isso, né? Uma foi quando ele apareceu com forma de leproso. Francisco já se retraiu e já falou assim: tens medo, cavaleiro do Cristo? Aí ele desarmou. Depois ele já abraçou o leproso e mudou tudo. Mas quando Jesus falou para ele assim: Francisco, restaura a minha igreja. Ele foi consertar o murinho da igreja de São Damião. Quer dizer, é complicado. Então, quando a gente materializa, fica confuso. Aí Jesus chegou e percebeu um problema em nós. A nossa noção de grandeza é física, não é moral. A gente é acostumado com aquelas festas, com as bodas, com bodas de Caná, a festa, aqueles desfiles do Império Romano, nós pensamos assim, então, os maiores são os maiores. O Zaqueu, coitado, pequenininho, teve que subir numa árvore para ver Jesus. Mas então os maiores eram assim. Pensava assim, olha, por tradição, os discípulos colocavam o nome dos mais velhos primeiro, do irmão, depois do mais novo. Meu caso, meu irmão, depois do meu nome, ia ficar depois do dele, porque ele é mais velho, né? É irmão gêmeo, mas o quê? 2 anos de diferença, não parece. Não, agora ficou meio esquisito, mas esquece essa parte. Então, aí o nome do primogênito, tudo vinha primeiro, porque eles achavam que isso era mais importante. Por isso deu problema de Esaú e Jacó. Um era o primogênito por questão de minutos, ele chegou um pouco antes da Fórmula 1, o outro chegou um pouco depois, e não se conformava. Aí considerava que tinha carro, podia entrar na sinagoga. Por isso que Paulo de Tarso, quando fala que ele caiu do cavalo, gente, para quem trabalha com computador, chama reinstalar. Ele fez uma reinstalação. É outro exemplo da imersão. Saulo de Tarso chegou aqui, ele era cidadão romano por nascimento, então ele não podia ser julgado a não ser pelo imperador. Ele até usa esse direito lá, mas não é o caso. Ele podia entrar na sinagoga, era discípulo da tribo de Benjamim. Ah, mas qual que é a importância? Por que isso dá status? Porque quando Moisés abriu o mar, falou assim, agora vamos. O pessoal todo ficou assim, vai. A tribo de Benjamim resolveu e passou primeiro, sem saber se o mar ia fechar. Ele era discípulo da tribo de Benjamim, cidadão romano. Tinha gente que comprava o título caríssimo de cidadão romano, ele era por nascimento. Ele tinha carreira pública no Sinédrio, era pupilo, aluno de Gamaliel, que era o mais sábio deputado do Sinédrio. Uma noiva muito bacana, muito legal. Um pai muito bem sucedido financeiramente no comércio, aprendeu o ofício e tal. Conhecia línguas, sabia o grego. Era guardião da lei. Então, ele era aquele cara que eu diria assim, bem posto. Quando ele foi abrindo mão de tudo, que ele caiu do cavalo de Jesus, falou assim, vamos reinstalar. Vamos apagar isso aí, vamos começar esse computador de novo. Depois muda nome e tal. Mas então, a imersão faz com que Saulo persiga cristãos. Francisco de Assis se aliste nas cruzadas, claro que foi uma tragédia. Foi preso no primeiro ensaio de guerra. Ele foi preso, foi para a cela, cantava na cela, fingia que tinha um instrumento invisível, tocava para cantar. O pessoal adorou Francisco de Assis. Paulo, quando estava preso no barco, todo mundo obedecia à autoridade dele. Quando ele ficou preso em Roma, todo guarda queria ficar na porta da cela dele.
Teve um companheiro que falou assim, que ele curava e pediu lá, senhor, desculpa, eu sei que você está cego, que a gente vai acabar com você, etc. Não, eu sei que você está preso, mas se você não é importado me curar, porque eu estou cego, tá? E restituiu a visão do cara lá, continuou preso tranquilo. Então, imersão é isso. Quando nós emergimos, nós achamos, não hoje, gente, aqueles espíritos atrasados, a gente aqui, os outros centros, tem o que eu estou querendo falar para vocês. Nos outros centros, as pessoas se confundem com a matéria e acham que o importante é ser rico, poderoso, bonito e famoso. Aqui não, aqui nunca nenhum de nós pensou isso, né? Só um pouquinho. Uma vezinha ou outra, tal. Mas aí Jesus falou, como que eu trabalho isso? Aí ele precisou daquela criança. Ele começa a falar para nós assim, a visão que você tinha sobre criança era tão complicada que o discípulo escreveu o evangelho assim. E naquela multiplicação dos pães, se multiplicaram os pães e se alimentaram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não tem cabimento. Quando era um menino, era um varão. Maria, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Ela tem uma camponesa lá, ela, menina nasceu na manjedoura, então Jesus já traz material concreto. De que maneira? Quem quiser ser o último, não, quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Aí o que ele fez? Material concreto. Ele veio numa cidade que tinha, Nazaré significa flor, uma cidade pequena, nasceu na manjedoura de uma moça simples, esposa de um carpinteiro, e chamou os mais simplesinhos, né? A turma, o trabalhador do baixo clero. Pedro, por exemplo, na época, ele estava bem. Por quê? Ele era casado, era cidadão, honesto, tinha filhos, pescador, tinha o próprio barco. Significava que ele tinha uma condição melhorzinha. Casa é barco, tá? Então, por que Jesus chama Pedro? Para mostrar que Pedro parecia ser o ideal nosso. Ter uma casa, ter uma família, ter um lugarzinho, está tudo bem, ser correto, pronto. Mas Jesus vem mostrar para nós um amor diferente. Um amor sem comparação. Quando ele fala, então, largar pai, mãe, irmão, irmã, tudo por amor dele, ele está dizendo de nós não nos apegarmos a essa imersão no nosso momento e pensarmos numa questão maior. Então, para dar clareza para nós que pensávamos, é o César, o sacerdote, o doutor da lei, o escriba. Quando pensávamos assim, Jesus começa a dar exemplo. Aí quais os exemplos concretos que ele dá, por exemplo? Ele pega uma criança, coloca no meio deles, fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aquele que não se fizer como um deles, não entra no reino dos céus. Ele pensou, por vaidade, acho que é às vezes o primeiro lugar. Aí Jesus falou assim, quando vos chamarem para um evento, alguma coisa, não se assentem no primeiro lugar, não. Porque vai ficar chato alguém falar, não, esse lugar está reservado. Senta lá atrás, meu amigo. Porque aí, agora não tem lugar, você fica lá. Aí ele fala, agora você senta no outro lugar, no último. A pessoa chega, ué, você veio, você está aí? Não, por favor, chega aqui para frente. Você é meu convidado, quer que você fique aqui na frente, ó. O que Jesus está usando nessa didática? Ele está dizendo, aí ele conclui, porque os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Aí Jesus pensou assim, olha, vamos lembrar, mundo escola, os alunos, o currículo, a correção, a maneira como se entendia a matéria sobre Deus, sobre o outro, sobre o diferente. Ele falou assim, eu tenho que deixar claro que o pobre, o doente, a mulher, a criança, o gentio, a samaritana, todos são importantes. Aí Jesus começa a sintetizar umas coisas. Ele chega a uma praça, é claro que ele sabia que encontraria a mulher samaritana, lá no poço. Foi tão concreta aquela aula, que
quando ele começa a conversar com a mulher, busca teu marido e tal, não tem marido. Aí parecia que ela estava assim, exausta, entediada. Bem verdade, tiveste vários maridos e não tem junto, porque às vezes, até quando morria o irmão desposava, era uma confusão, a mulher sofria. E ela buscando água no poço todo dia, significava que a vida dela era sempre a mesma coisa. Aí Jesus fala, olha, eu poderia te dar uma água viva e nunca mais você teria sede, se você soubesse com quem você está falando. Ela falou, Senhor, dá-me dessa água. Ela precisava de sede de vida, né? Pulsão de vida, na psicologia chama. Ela precisava disso. Aí Jesus pega, quando ele está conversando, os discípulos chegam e um registra assim. E eles se surpreenderam que ele falasse com a mulher. O que Jesus faz? Fala com uma mulher samaritana que teve vários maridos, para que os discípulos entendam que ela seria dignificada. Então já tem a que seria apedrejada e a mulher do poço, né? Aí ele precisava considerar também a mulher que era rotulada, estigmatizada, difamada. Ele está numa festa e a mulher entra. E lava os pés de Jesus e perfuma. Um estudante do texto fala assim, ao que parece, olha, Jesus disse, olha, que nem um copo de água fria dada por amor do nome dele ficaria sem recompensa no reino dos céus. Que Jesus cumpra essa palavra no seu coração. E o seu também, tá? Muito obrigado. Então, eu pensei assim, aí, Jesus usa outra situação de material concreto. A mulher vem e lava os pés dele. Um estudante da época diz assim, essa mulher pecou foi com algumas pessoas desse grupo que está aí dentro. Por quê? Porque um falou assim, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa que lavando seus pés aí, ó, e o quanto ela pecou. Então esse aí sabia, não era a cidade toda que sabia. Porque não precisava ser um profeta, basta ter informação, mas quando você fosse um adivinho, um profeta, ele saberia quem que é essa e o tanto que ela pecou. Aí Jesus fala para eles assim, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, você não perfumou, você não enxugou meus pés com os cabelos, ela fez mais por mim do que vocês todos. Aí ele vira e fala para o outro, falou, se ele fosse profeta, ele saberia os pecados dela. Ele fala assim, mulher, os teus pecados, e diz assim, eu lembrei de Jurassic Park, que o Cavira assim, ó, os teus pecados, e eu sei que são muitos, olhou para o cara que falou, né? Eu sei que são muitos, que são perdoados, vai, não peques mais. Aí teve outro lugar que eles trouxeram um coxo. Para Jesus dizer para nós, assim, a didática dele, material concreto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falar para o coxo andar e caminhar, eu sou o caminho, é didático, é concreto. Quando Jesus falou assim, os teus pecados te são perdoados, eles trouxeram o coxo, passaram por uma fresta do telhado, desceram com ele, arrumaram um jeito de introduzi-lo na festa. Olha que amigos que ele tinha. Porque ou eles pagou por isso, mas acho que era pobre, ou eles o colocaram lá para ver se Jesus curava. Jesus, os teus pecados te são perdoados. Parou nisso, ele continuava coxo, pecados são perdoados. Aí uns convivos lá, homens, né, viramos e falamos assim, quem é este que se julga na condição de perdoar os pecados? E se acha isso aí tudo? Jesus vira para eles e fala assim, o que é mais difícil? Eu dizer, teus pecados te são perdoados, eu dizer, levanta e anda. Antes eles responderem, porque eles iam falar que o mais difícil era levanta e anda. O mais difícil é perdoar os pecados. Jesus pegou e falou, então tudo bem. Levanta, toma teu leito, leva o seu karma e anda. Ele levantou e andou. Eu falei, isso é mais fácil. Por quê? Porque ele mostrava o poder sem querer fazer prodígio. Para nós termos clareza, isso não era o mais importante. O mais importante não é nos curar. Não é nós ganharmos, sermos os primeiros, os mais bonitos, os mais ricos. Jesus fala, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, quando Jesus diz assim, aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos. Quem não fizer como ela, não entra no reino dos céus.
Aí, para a gente entender de novo essa coisa de trabalhar o nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo, ele fica mais concreto ainda. Ele fala assim, o jovem rico. É claro que ele sabia que o jovem rico não ia dar conta. Faça isso, isso, isso. Eu faço isso desde minha infância. Esse aluno está bem. Fiz a matéria toda. Sabe quando a gente tinha que esse caderno, um para cada matéria, né? Aí falava assim, falta só uma coisa então para você passar o seu boletim e tal. Vai, vende seus bens, dá o dinheiro para os pobres e segue-me. O jovem se entristeceu porque tinha muitos bens. Claro que Jesus sabia que ele não daria conta, mas ele queria usar o material didático. É o tempo do jovem rico. E Jesus fala o quê? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. De novo, Jesus usa a ideia para nós de que o grande deve se fazer pequeno. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha é que será exaltado. Aí ele diz, muitos dos últimos serão os primeiros, dos primeiros serão os últimos. Ele vai curando a nossa imersão. A gente começa a olhar de um modo, fala assim, olha, não importa se é homem, mulher, adulto, criança, branco, preto, amarelo, com cargo mais famoso, com cargo mais simples. E quando a gente vai ver quem entendia melhor a didática de Jesus, quem aproveitava mais as aulas e o seguia, era quem? Os pobres, os doentes, as prostitutas. Como que era a prostituição na época? Por que ela acontecia? Às vezes a mulher, ela enviuvava e passava por penúria. Às vezes, ela recebia carta de divórcio. Ela era demitida do casamento. E se ela voltasse para a família de origem, a família podia ficar difamada, às vezes não aceitava. Então ela ficava na rua. Por questão óbvia, ela precisava mendigar ou se prostituir. E às vezes essas procuravam Jesus, buscando, aí é outro plano, o plano de curso. Jesus fala assim para nós então, o reino dos céus. Como que eu expliquei então? Deus, o próximo, o maior e o menor, se humilha será exaltado, os últimos serão os primeiros. Aí eu preciso dar um lugar para eles entenderem. Aí fala assim, o reino dos céus é como se fosse um terreno. Esse nosso lado meio mercenário, ele fala assim, que alguém descobre esse terreno e depois ele vende tudo que tem só para comprar esse terreno. É como se fosse uma dracma perdida, a pessoa tinha várias, mas ela quer aquele valor, aquilo. Ela procura e quando ela encontra, ela dá até uma festa porque encontrou aquela dracma. Jesus fala isso por quê? Porque ele está dizendo, ele está preparando para o que ele fala depois. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Aí já fala de alma. Não ajunteis para vós uns celeiros. Aí fica aqui a parábola, né? O homem era rico. Ninguém aqui, você lembra aqueles almanacos Disney que tinha o tio Patinhas lá com a moedinha número 1? A maga patológica querendo pegar, não era a Madame Mim querendo pegar, mas patológica, não, você sabe quem que é, não? Querendo pegar a moedinha número 1. Aí Jesus conta, eu lembrava, eu ficava com eu lembro o tio Patinhas rico, eu ficava com dó dele, porque às vezes o celeiro, o dinheiro estava estufado assim, eu pensava, gente, o dinheiro está saindo, alguém vai pegar o dinheiro do coitadinho. É assim que a gente fica. Aí Jesus fala, um cara tinha tanto dinheiro, pôs um celeiro, não cabia mais. Aí ele falou, o que é que eu vou fazer? Momento decisivo, né? O dinheiro não cabe mais no celeiro, o dinheiro que eu juntei. Já sei. Aí você pensa, vai dividir, né? Vou construir outro celeiro, que eu divido o dinheiro, vou colocando no outro e eu posso juntar o dobro. Jesus fala, louco, raca, hoje ainda será pedida a sua alma, a alma de novo. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aí ele explica para nós providência divina. Que poesia, né? Olhar os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem. No entanto, o Pai tece de um modo, olha, os lírios são tão bem tecidos que nem Salomão, nos seus mais áureos tempos, se vestiu como um deles.
Ele fala dos pássaros. Eles não plantam, eles não ceifam, e o Pai os alimenta. Quanto não valem mais vocês do que os pássaros? Aí ele trabalha a nossa ansiedade. Aqui eu sei que ninguém é ansioso. Não, só de falar que é ansiedade tem isso. Mas aí a gente fica assim, não, preocupado com tanta coisa, gente. Tem uma coisa que está me preocupando, porque quando chegar no final do ano, o final do ano não existe. A gente sabe que só existe hoje. O Oriente fala isso. Quando o amanhã virar hoje é que ele vai existir. Aí o pessimista fala, mas vai ter outra amanhã. Então, Jesus fala assim, não vos preocupeis com os dias de amanhã. A cada dia é suficiente o vosso cuidado. Então Jesus fala para nós sobre o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Ele trabalha a nossa ansiedade. Marta, irmã de Maria. Tu te perturbas e preocupas com muitas coisas, só uma delas é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é do Espírito, de me escutar. Essa parte é que não lhe será tirada. Aí ele trabalha o que é passageiro do que é permanente, que Maria escolheu quando sentou para ouvir Jesus. O que mais que Jesus trabalha para a gente poder lembrar? Bem, então quando Jesus fala das bem-aventuranças, estamos chegando ao nosso final, particularmente, Gandhi falou o seguinte, Gandhi, eu gosto muito de citá-lo, porque ele era indiano, estudou direito na Inglaterra, leu muito, se instruiu, e eles queriam numa época assim, vem para o nosso partido. Ele falava assim, eu sou muçulmano e eu sou hindu, eu sou indiano e eu sou inglês. Eles queriam pegar para o time deles, né? Todos. Mas ele vem para a Índia, se faz pobre, ele fez a mesma coisa que o Buda fez e que Francisco de Assis fez, Gandhi fez. Parou de ser advogado na Inglaterra, veio para a Índia, limpou vaso, ficou pobre, trabalhou no tear igual Paulo de Tarso, para libertar a Índia com a não violência, absoluta não violência. Absoluta. Por isso que ele falava, eu sou indiano e sou inglês, mas ele nos domina. Eu sou irmão do inglês e irmão do indiano. Não dá tempo de falar da não violência dele, que é maravilhosa. Mas então, quando Gandhi está nessa situação, ele conheceu a história de Jesus. Aí ele ficou fascinado por Jesus. Ele leu, igual Gamaliel, ele leu o Evangelho. Falou para nós, sem ter tido crescimento da cultura cristã. Na imersão dele, ele falou assim, poder-se-ão perder todos os livros do mundo. Se não se perder o Sermão do Monte, nada se terá perdido. E ele leu muito. Eu brinco assim, que antigamente chamava da Zoom, né? O Zoom é assim. Todos os livros, todas as artes, é só literatura. Na literatura, só literatura religiosa. Pega a religiosa, separa só a bíblica. Na bíblica, pega só o Novo Testamento. No Novo Testamento, pega só os evangelhos. No evangelho, pega só o de Mateus. No evangelho de Mateus, pega só o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, pegue só as bem-aventuranças. Basta. Tudo que nós mais precisamos, Jesus colocou nas bem-aventuranças. Humildes, mansos, pobres de espírito, simples, sedentos de justiça, pacificadores. Os puros verão a Deus, os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aí Jesus precisava de mais uma didática para nós fecharmos, antes de nada. 2 pontos para a gente fechar. Quando eu fui estudar matemática na época com o professor Tadeu, ele me ensinou a matemática, ele me ensinou mais e menos de um jeito interessante. Porque fala assim, não assusta não, quem não souber finge que sabe. 2 menos 2 dá 0, mas 2 menos 3 dá menos 1. Aí ele tentou explicar para mim, ele falou uma coisa na época que eu gravei para sempre. Ele falou assim, que a gente fala mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos.
Ele falou para mim assim, faz de conta que o mais é o amigo, e o menos é o inimigo. Na Terra é assim, né? O mais é o amigo, menos é o inimigo, certo? Então faça um raciocínio comigo. O amigo do meu amigo é meu amigo. Vamos ser lógicos, então não preocupem em estar no centro espírita, não. Quero que vocês entendam o que ele me ensinou. O amigo do meu inimigo. O amigo do meu inimigo, eu detesto o cara, é amigo dele. Se ele é amigo do meu inimigo, ele é meu inimigo, gente. Pode falar, Jesus não vai castigar, não. Então, mais com menos, deu menos. O inimigo do meu amigo. Meu inimigo. Ué, o inimigo do meu irmão lá. Não, estamos juntos, mano. Já é, tá suave, tá ligado? Deu ruim lá para ele. Então, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Esse é mais difícil. O inimigo do meu inimigo é o quê? No mínimo, é meu aliado. Então, mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Aí Jesus pega e ensina para nós no Sermão do Monte assim, o amigo do seu amigo é seu amigo. O inimigo do seu inimigo é seu amigo. Na aula de Jesus da matemática é assim, o amigo do seu inimigo é seu amigo. E o inimigo do seu amigo é seu amigo. Com Jesus sempre dá mais. É porque Jesus não sabe matemática, não. É porque é matemática divina. Quando ele fala amar, aí faltava a última peça da aula de Jesus para pensar no último minuto. Hã? Não, vai lá, tranquilo. Pronto, agora? Não, é porque o pessoal não tinha que acompanhar essa aula de matemática. Alguém à distância que não queria aula de matemática teve o poder do efeito físico de deslocar o microfone para se livrar do karma. Mas então, para fechar, aí Jesus ensinou que todos somos irmãos. Né? Para fechar, então, precisava de mais um material didático. Qual era a morte mais absurda, mais rotulada, mais humilhante, mais dolorosa, mais ignominiosa? Custei para aprender essa palavra. Trava-língua, ignominiosa. Humilhante. Na época, a morte de cruz, que era para os malfeitores e tal. Aí Jesus se deixa crucificar. Ele já tinha dito, eis que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio como servo, embora fosse Senhor. Paulo diz, Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Então Jesus mostra para nós que até o absurdo que a gente chama paradoxo, que a lógica não explica, que acontece conosco, é por quê? Creiamos em Deus. O que Jesus fez então? Ele foi fazendo todas as etapas, Deus, o reino, o amor, a caridade, o reino do céu, tudo. E ao final das contas, ele mostrou que o amor com ele é o que? Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, igual Paulo fez. Aí, como cordeiro, na expressão que se usava, você deixou imolar, para mostrar que o amor envolve devotamento, sacrifício, abnegação e que o amor é incondicional. Para fechar a formatura do pessoal em nosso estudo, o que ele fala quando crucificado? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, nossa maneira de ser continuadores do Cristo é estudar a matéria, vivenciá-la na certeza de que onde ele está, e quer que nós também estejamos. Não é lugar, é nível de consciência. Tá? Agradecemos a todos, então, pelo convite, a hora confiada. Boa noite a todos, tá? Agora, eu acho que eu tinha isso aqui. Acho que te enforca aí, né, amigo? Acho que te enforca aí, né? Glácio, te agradeço mais uma vez pelo aceite do convite, por ter trago todas essas reflexões para nós, né? Depois, o difícil é a gente sustentar por 7 semanas um estudo como esse, né? Aí vocês não deixam expectativas muito altas, não. Vocês abaixam bem para que a gente possa continuar de uma forma mais harmônica, tá? Nós vamos fazer a nossa prece agora. Antes, só relembrar do recadinho que nós estamos noticiando aí nas últimas semanas, que no mês de agosto teremos o curso de passe aqui no abrigo. Tá? Teremos 60 vagas, 30 vagas voltadas para a turma mais nova, trabalhadores da casa, frequentadores, e 30 vagas voltadas para quem já é passista, já fez o curso, está afastado, gostaria de fazer uma reciclagem, relembrar alguns conceitos. Vai acontecer o curso em todos os domingos de agosto. Tá? Aqueles que quiserem fazer o curso
Basta procurar a secretaria e fazer a inscrição, deixar o nome lá, para que o envio da apostila seja feito por WhatsApp ou para o e-mail, a fim de que a gente consiga imprimi-la, tá bom? A gente agradece mais uma vez a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece agora. Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa chance que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, reunidos em seu nome, aprendendo, Senhor, um pouco mais sobre o vosso Evangelho. Nos auxilie a fim de que possamos, Senhor, colocar em prática tudo isso que podemos aprender na noite de hoje, trabalhando, Senhor, de forma ativa pelo nosso aperfeiçoamento moral. Rogamos ao Senhor que nunca nos falte a oportunidade do estudo, que nunca nos falte a oportunidade do trabalho em sua vinha, Senhor. Possamos cada vez mais nos conscientizar acerca da necessidade da reforma íntima e nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos levar o seu Evangelho para todas aquelas pessoas que cruzam os nossos caminhos, também para aquelas que permanecem, Senhor, principalmente através do exemplo adequado para tal. Continue nos abençoando e nos iluminando, hoje como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos. Terça-feira que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser.